E aí pessoal, hoje eu vou retomar o assunto exceptions, que são os erros, a forma da gente tratar os erros que acontecem no nosso programa. Vou deixar o vídeo linkado aqui para quem não viu o primeiro falando o básico sobre o tratamento de exceções. E aqui eu vou focar um pouco mais em mostrar a classe exception para vocês, que ela tem algumas coisas ali muito interessantes que a gente pode utilizar na hora de tratar os nossos erros. Então a gente vai ter aqui esse programa que é muito simplinho. Eu simplesmente criei umas variáveis, somei aqui e nessa última linha aqui eu fiz a divisão. Vocês estão vendo que eu vou fazer uma divisão por zero, então a gente já sabe o que vai acontecer. Eu vou colocar um breakpoint aqui e executar. Então, como a gente já esperava, estourou uma exceção aqui. Uma exceção de tentativa de divisão por zero. Perfeito, conforme esperado. Mas agora eu quero mostrar algumas coisas extras para vocês. Digamos que o nosso tratamento de exceção, a gente resolva gravar um log. Então, todos os erros que acontecer aqui, a gente pode mandar para um serviço externo, a gente pode gravar no banco de dados, a gente grava em algum lugar, porque obviamente a gente precisa consultar isso depois para saber por que aconteceu o erro, em que situação os dados estavam naquele momento, até para a gente tentar reproduzir e, obviamente, para a gente consertar esse erro. Mas digamos que durante a nossa tratativa de erro, a gente tem um erro. Sim, um erro dentro do erro. Imagina que você está tentando, sei lá, gravar no banco de dados e por algum motivo a gente perdeu a conexão com o banco de dados. O que a gente pode fazer? A gente coloca um try dentro do catch. Então vamos retomar. Aqui estava a nossa linha de execução normal do código. Em algum momento deu um erro. Então ele caiu para o bloco catch. Só que dentro do catch pode também dar um erro. Porque a gente está tentando acessar um banco de dados externo aqui. Então o que aconteceu? Eu coloco um try também com outro catch. Então você pode ver que tem um catch dentro do outro. Isso não é anormal. E aí o que a gente vai tentar fazer aqui? Gravar o log. Como eu não quero complicar isso aqui colocando um log externo, fazendo dar erro, eu dou um throw. O throw, para quem não está familiarizado, é uma forma de a gente gerar o erro. Então essa linha quer dizer, eu quero que uma nova exception seja gerada, seja disparada com a informação que eu estou colocando aqui. E vocês podem ver que eu coloquei uma mensagem, eu mesmo quis colocar segundo erro, eu poderia colocar erro na tentativa de envio do log, etc. Só quis colocar segundo para ficar fácil para vocês entenderem o que é o primeiro erro, que é o que aconteceu aqui, que é a nossa tentativa de divisão por zero, e o que é o segundo erro, que é referente a este tratamento de erro do primeiro erro. É meio complicadinho, mas pensa numa escadinha. Então a gente estava aqui no primeiro erro, que foi a tentativa de divisão por zero, e estamos agora no segundo degrau, que é o erro que vai dar quando eu tentar gravar, entre aspas, desse log. Então eu vou dar um throw aqui e ele vai cair para cá. Por quê? Porque agora eu disparei este erro aqui. Então a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, eu estou colocando aqui que são do tipo exception, tanto o primeiro quanto o segundo, para que a gente pegue qualquer tipo de erro, mas eu poderia ter deixado ele de uma forma um pouco mais segmentada. Eu quero só erros de, sei lá, de tentativa de divisão por zero, ou só erros de parâmetro inválido, coisas do tipo, mas a gente deixou de uma forma mais genérica. Então, seguindo a linha de raciocínio do nosso código aqui, se primeiro eu estava tentando gravar num SQL da vida, como esse SQL não está disponível, eu vou gravar no arquivo TXT local, ou então exibir uma mensagem na tela, porque são coisas que é mais garantido. O TXT local é mais garantido do que o SQL e a mensagem na tela é ainda mais garantido que o TXT, porque às vezes no TXT local, mesmo no TXT local, sei lá, se o computador estiver cheio não tiver mais espaço, ele daria um erro. Mas não vamos nesses pormenores. E aqui eu estou mostrando simplesmente uma mensagem, que é a mensagem que eu peguei daqui. Mas eu quero mostrar algumas coisas a mais. Primeiro, vamos expandir aqui. Eu quero ressaltar algumas propriedades dentre as várias que este tipo de objeto, que é o exception, possui. Então primeiro eu quero mostrar aqui o source. Então a gente vê aqui o nome, esse nome, ignore o nome porque não tem muito significado, mas o nome do projeto que eu estou utilizando, no caso o nosso assembly. E vocês vão ver também o target side. São os dos mais importantes, porque a gente pega o nome do assembly, geralmente num projeto só o nome vai ser sempre o nome do projeto, mas imagine que você pode estar trabalhando com um projeto com vários assemblies. E o target side diz exatamente qual foi o método no qual ocorreu o erro. Então aqui a gente vê que foi no main. O main, eu sempre gosto de lembrar disso, para quem não está acostumado, eu estou usando o top level statements. Então o compilador pega tudo que está aqui e coloca dentro de um método main.
seria mais ou menos algo assim. Seria mais ou menos isso daqui. É assim que começa, geralmente, um programa C#. Ele tem esse static void main e tudo isso iria aqui dentro. É a primeira coisa, é o ponto de entrada do meu projeto. Mas a gente teve essa facilitação e o compilador faz isso por trás dos panos lá pra gente. Mas vocês podem ver que existe aqui, ó, o main de qualquer forma. Então a gente está aqui, ó, no target side void main, que é um void, não retorna nada, e é o main, e aí ele deu um erro. Esse target side é muito interessante, porque se você ver aqui, ele é um method base. Ele te traz não só o nome, mas como uma série de informações do método no qual o erro aconteceu. Então isso aqui é muito interessante caso você queira fazer um levantamento mais pormenorizado, até gravar, obviamente, as informações. Ó, vocês podem ver até aqui, ó, tá aparecendo o nome do assembly, que seria a DLL que é gerada, né? Então tem um monte de informação, mas a gente não vai entrar em todas elas. O target site traz isso, traz o método que deu, no qual o erro aconteceu. Temos a mensagem que já é velha conhecida, então a gente colocou ali uma mensagem, né? Geralmente a gente coloca uma mensagem um pouco mais explicativa do erro que aconteceu. Nós temos ainda o data. O data, você pode ver aqui, ó, ele é um e-dictionary, então ele implementa essa interface e nada mais é que um conjunto chave-valor. Eu poderia aqui, na hora que eu estou gerando a minha exceção, colocar uma série de dados. Eu poderia, sei lá, colocar o valor de A e B, e aí eu colocaria como chave-valor. Chave A, valor igual, o A seria o 1. Chave B, o valor seria o 0. E aí, na hora que a exceção é disparada, ele tem essas informações lá dentro. Então, dentro desse data aqui, você pode colocar o que você quiser. Lembrando que é um chave-valor. Então, você põe uma chave que identifique aquilo e esse valor que você queira resgatar mais tarde. E mais duas propriedades muito importantes que uma é a inner exception. O inner exception, como o nome diz, é uma exceção dentro da exceção. Então, nesse momento a gente está no EX2 aqui, que é esta exceção. Esta exceção que é o segundo erro. Mas eu não perdi a minha primeira exceção, porque quando eu criei essa exceção aqui, eu coloquei ela dentro. Isso aqui, quando acontece um erro dentro do .NET, ele faz sozinho. Ele se deu um determinado erro, ele pacota dentro do outro erro e vai trazendo todos os erros que são decorrentes do erro original, vamos dizer assim, e aí você pode sempre olhar o inner exception. Uma coisa que acontece muito também é, você vai consultar um SQL. Aí o SQL lá deu algum problema lá do SQL, ele devolve uma exceção, então ele vem como uma SQL exception e ela é colocada dentro de uma outra exceção. Então, o erro que você vai ter no seu programa é 1, e quando você olhar a inner exception, você vai ter mais detalhes do que ocasionou esse determinado erro. Eu sei que parece um pouco complicado, mas segue aqui comigo. Ó. O que eu quero dizer é o seguinte, imagine que este erro que deu aqui em cima seria esse erro que eu estou falando de SQL. Deu lá por algum motivo. No erro seguinte, ele está no inner exception. Então, ó, a gente pode ver que o meu EX2 é o segundo erro, que é esse que eu estou mostrando para você aqui. Mas dentro do inner exception, eu consigo achar esse erro que deu aqui em cima, que não foi um que eu dei um throw. Foi um que foi ocasionado porque a divisão aqui não deu legal. E a gente pode ver, ó, que é uma tentativa de divisão por 0. E aí ele tem os mesmos dados que a exception tem, porque no fim também é uma exception. E se a gente tivesse, por exemplo, um inner exception aqui, você poderia abrir e ir vendo um inner exception dentro do outro. É algo sempre importante de se verificar se a exceção que você está recebendo possui uma inner exception ou se ela é nula, como no caso aqui. Porque senão você não vai saber exatamente onde ocorreu o erro. E é o que eu vou mostrar agora. No EX2, a gente tem aqui, ó, a stack trace. A stack trace, como o nome diz, é realmente uma stack, é uma pilha dizendo as coisas que foram acontecendo que chegaram naquele erro. Então a gente vê aqui que na stack trace, ele vai me mostrar aqui que foi no main, como eu falei, né? Program, main, isso é toda uma cadeia, como se fosse um namespace, e ocorreu no program, né? Que a gente pode ver aqui em cima, na linha 13. Então se a gente for na linha 13, realmente foi ocasionado aqui. Mas olha só, o que foi ocasionado aqui no 13 foi este erro do EX2, que é um erro que o meu log não foi gravado. Mas e o erro que eu estava tentando gravar no log? A gente volta lá na inner exception, acha ele, então ele está aqui. O erro que eu estava tentando gravar quando o log deu erro
foi essa tentativa de divisão por zero. E onde isso ocorreu? Eu também tenho um stack trace aqui. E se eu verificar, ó, tá me dizendo que foi lá na linha 6. Então eu subo aqui, ó. Ah, foi aqui que ocasionou o erro. E aí, lógico, se eu tivesse salvo aqui as informações, o que valeu A, o que valeu B, eu saberia que isso aqui foi porque o B valia 0. Dá para saber porque tentativa de divisão por 0 deixa bem claro. Mas eu estou só trazendo informações porque nem sempre o erro será esse. Depende tudo do seu código, claro. E antes de finalizar, já sabe, se estiver gostando do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber vídeos como esse e outros também sobre programação. E se eu puder ajudar a divulgar meu trabalho, manda para alguém que está estudando programação, às vezes está perdido lá nas exceptions, você manda esse vídeo para ele, quem sabe ajuda ele ou ela a entender um pouco melhor. Aqui embaixo eu tinha deixado escondido, eu criei uma exception. Porque nós também podemos criar as nossas próprias exceptions. Mas o importante é que a gente sempre herde elas de exception. Então a gente tinha exception aqui, criou aqui. Mas por que você criaria? Bom, existe uma série de motivos, mas eu acho que o principal é você deixar ela de uma forma um pouco mais personalizada. Então você poderia colocar aqui um construtor que tenha que sempre aceitar uma inner exception, ou que obrigatoriamente vai ter o data para você ter ali aquele grupo chave valor recebendo ali alguma informação. Você pode sempre colocar aqui um prefixo na mensagem. Então, sei lá, todas as minhas mensagens vão ser algo assim. Olha só, eu coloquei aqui que a minha exception precisa de uma mensagem e que ao enviar essa mensagem para a base, eu vou sempre marcar lá o programa XPTO. Posso pôr o nome da empresa, posso pôr a data e hora, posso obrigatoriamente toda hora que criar essa exception, eu já enfio a data e hora que aconteceu, que ajuda no log, esse tipo de coisa. E se a gente fosse utilizar ela, então aqui onde teria o throw, eu teria que ter algo como minha exception, e aí eu coloco aqui a mensagem. Ela está dando erro porque eu não criei um construtor aceitando o inner exception. Deveria criar, isso é importantíssimo. Então eu poderia simplesmente copiar isso aqui. Só quebrei aqui para ficar mais fácil de ler. Então agora a minha exception aceita não somente essa, como aqui uma exception mensagem com inner exception. Então agora eu posso voltar aqui e colocar o EX1 de novo. E agora vamos testar só para vocês verem a pequena diferença que eu coloquei. Veja que a mensagem que eu estou mandando é segundo erro. Mas quando bater aqui embaixo, vocês podem ver que a mensagem é diferente. Programa XPTO segundo erro. Então eu mando o segundo erro como mensagem, mas eu coloquei aqui o programa XPTO, que é o que ele faz quando ele recebe aqui. E como eu disse, poderia colocar data e hora, poderia colocar uma série de coisas, inclusive a obrigatoriedade de você receber algum outro tipo de parâmetro para saber. E vocês veem que mesmo sendo uma exception do tipo minha exception, criada por mim, como eu herdei de exception, vem com tudo que tem. Então, o inner exception que eu gravei, principalmente aqui, ó, o target site e o stack trace, mostrando tudo isso aqui, tudo já é preenchido pelo .NET. Ele sabe que se ocorrer uma exception, ele precisa preencher esses determinados campos para que possa ser lido futuramente. Beleza? Então hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês um pouco mais da classe Exception. Essa classe é importantíssima, querendo ou não, a gente sempre vai utilizar, porque sempre tem erro no nosso programa. Se não for um erro que você causou, porque vai acontecer, vai ser um erro aí do usuário que digitou alguma coisa errada. No caso aqui, ele colocou um 0 onde ele não deveria ter colocado e estourou esse erro, e aí a gente tinha que tratar de alguma forma. Então é muito importante que você conheça a classe Exception. Você vai ver que eventualmente você vai criar suas próprias exceções. Então é importante ter o conhecimento principalmente dessas propriedades que eu mostrei, que são importantíssimas. São, acho que, largamente as mais utilizadas, mas tem outras também. E obviamente, se vocês quiserem, deixa comentário aí que eu posso trazer em vídeo futuro. Mas por enquanto era isso, você já sabe. Vejo você no próximo código.